Então, gente, eu estou aqui no nosso material, na nossa aula 2, né, literalmente, que vai falar, então, da estruturação aqui do nosso trabalho, né? Então, a partir do momento que a gente tem um problema, o que a gente faz com ele, né? A gente começa a desenvolver o nosso projeto de pesquisa, né? Hoje eu estava falando com um aluno que vai fazer um trabalho bem aplicado numa empresa, e a partir do problema que veio da empresa, eu disse, bom, agora semana que vem tem que começar, né, a ler sobre o assunto, estruturar e definir bem um objetivo e começar a traçar como é que tu chega, né, na resolução desse problema, né? Então, o problema é um ponto de partida porque ele nos abre esse direcionamento, né? Agora, bom, eu tenho esse problema, como é que eu posso resolver? E essa resposta do como é que eu posso resolver vem de todo o nosso conhecimento aqui como engenheiro de produção, né? Ok, isso é um lado bem aplicado, né, dos nossos trabalhos de conclusão, mas a gente tem, né, dentro da universidade um rigor aqui científico, né, e justamente até para conseguir resolver bem os nossos problemas, a gente tem que embasar qualquer resolução em todo o nosso expertise aqui que a gente vai somando ao longo do curso. Tá? E para fazer isso de uma forma científica, a gente segue alguns requisitos, né, e algumas orientações que qualquer artigo científico vai ter, pelo menos, né, uma estrutura básica como essa que a gente vai estar olhando agora. Né? Então, esse slide 2, assim como todo o material aqui que a Prof. Paty montou com tanta dedicação, esse slide 2 ele é um guia muito prático e objetivo de toda a estrutura, né, do trabalho de conclusão. Tá? Então, sim, né, o trabalho de conclusão, a primeira coisa que aparece lá em cima é o título, e como é que esse título deve ser feito, o que o título deve retratar, né? Às vezes as pessoas põem qualquer título e não pensam no valor que um título tem. Dentro da área científica, né, o título que a gente coloca é o que nos vai dar visibilidade. Então, numa base de pesquisa que, né, a gente começa, alguns já estão usando dentro do próprio periódico, portal de periódicos da CAPES, a gente falou da Science Direct semana passada, da Scopus. A gente vai buscar estudos, né, através do seu título, das suas palavras-chave, do seu resumo. E o título, se ele não for atrativo, eu não vou ser olhado, né, eu não vou ser lido. Então, o título é nosso cartão de visita. Né? Quando a gente tem um trabalho, por exemplo, que a gente estava falando de tarde, que é a viabilidade econômica de empreendimentos imobiliários. Se eu colocar só isso, análise econômica de empreendimentos imobiliários, será que isso é atrativo? Né? Será que isso chama? Não é muito pobre? Não é muito... pode cair qualquer coisa ali dentro, pode ser comercial, pode ser residencial, pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, pode ser de grande porte, pode ser de pequeno porte, pode ser uma avaliação econômica simples, pode ser com risco, então, tudo pode com esse título, né? Ele não nichou, né? Ele não direcionou bem ao que realmente, né, vai ser trabalhado nesse trabalho de conclusão, né? Então, o título ele tem que ser objetivo, ele tem que vender, né? Ele tem que ter apelo. Perguntas, né? Apesar de ser comum a gente ver títulos em artigos explorando a pergunta, a gente evita, tá? Ele só vem a calhar assim, uma pergunta quando a gente está lidando com um assunto que é talvez muito polêmico, que ainda tem muita dúvida, e é uma pesquisa de super ponta, assim, né? Uma pesquisa que vai talvez fazer uma virada de chave, né? Sobre como as pessoas têm tratado um assunto e a partir daquele momento vão tratar diferente. Né? Então, talvez agora saia, né, artigos, né, super seminais importantes aí do coronavírus que vão ter perguntas no título, dado a importância que tem o tema para o mundo. Né? Mas aqui a gente evita, principalmente o trabalho de conclusão, são raríssimos os casos, né, que passa bem tipo uma pergunta. Oi, Ana. Oi, fale, vamos falando, por favor. Vou te fazer uma pergunta, mais do que uma colocação. Eu geralmente coloco para os alunos pensarem no título, olhando muito para o objetivo geral ou principal do trabalho. Ele consiga refletir isso. Eu não sei o que vocês acham disso. É mais uma pergunta para aprender. Tá. Não, eu acho que sim. Eu acho que título que não casa com o objetivo é muito ruim, porque parece que a pessoa tem aquela leitura dinâmica, né? Que a gente pega título, objetivo, passa pelo método e vai lá nos resultados principais, né? Aquele parágrafo final da conclusão. Nessa leitura dinâmica, se alguma dessas informações não se bater, provavelmente esse trabalho tem problema metodológico, né? Porque não tem uma sequência boa, assim, né? Então,
Eu ler o título, eu ler o objetivo, eu passar pelo método e eu encontrar a resposta na conclusão é fundamental, pelo menos na minha opinião. Né? E como eu geralmente tento no final, quando está fechando o artigo, assim, fazer essa volta, né, para avaliar se sim, a coisa está fazendo sentido. Porque a gente, quando está lendo muito, buscando um assunto, geralmente é essa dinâmica que a gente faz, né? O título, objetivo, método muito breve e aquele parágrafo da conclusão que fecha, assim. Então, responder, né, o título está bem alinhado com o objetivo é super importante, né? Mas ter esse cuidado, pelo menos eu tenho bastante cuidado, que ele não fique muito generalista. Né, que ele realmente esteja acordando com o meu objetivo, que já tem, né, um nicho, que já está indo para alguma área específica. Na sequência, então, do título, né, vem os autores. Aqui no trabalho de conclusão, os autores sempre vai ser, né, vocês, os alunos, e na sequência o orientador, né, então o professor orientador. Eventualmente acontece, né, que alguém da empresa é adicionado, mas são raros os casos. Mas esse momento aqui de defesa do trabalho de conclusão, geralmente é, né, o aluno e o professor. Tá? A formatação, gente, a gente vai ver depois, mas já está no Moodle, né, como o Lemos que brinca, né, já está no Moodle lá o layout, né, com as formatações já pré-definidas que vocês devem seguir. Né? Nesse caso, os autores ficam alinhados no canto da direita. Tá? O resumo é algo que a gente vai fazer no TCC, tá? Então, não se preocupem com o resumo agora em prática 2, mas ele é a primeira parte, assim, do trabalho que é apresentado, né, depois da entrega final. A gente escreve por que o resumo depois, tá? Por que não faz sentido escrever o resumo em prática 2? Porque o resumo, ele justamente vai trazer aquele né, parágrafo realmente resumido, né, que são 150 palavras, isso é bem enxuto, de qual é o objetivo, qual foi o método, os resultados e o que vem pela frente do que foi feito. Né? Então, em prática 2, quando a gente acabar, quando chegar em julho, a gente tem só metade disso. Né? Então, não faz muito sentido a gente escrever ele agora. Né? Ele é escrito lá no final e, apesar de ser curto, principalmente quando a gente está fechando um artigo, um trabalho, a gente tem que dedicar muito esforço no resumo, tá? Porque se a gente for submeter isso para algum lugar, é o resumo que nos vem. Né? Se nenhum gostar do nosso resumo e do nosso título, a gente está fora. Então, o resumo, ele às vezes ocupa, né, dias de trabalho para ele sair bem, né? E faz parte, tá? Então, tenham ele como algo importante do TCC, mas que a gente não aborda ainda, tá, em prática 2. Palavra-chave, né? Aqui a gente costuma indicar, né, de até 5 palavras-chave, e é bom usar 5, tá, pessoal? Porque, de novo, assim como o título, eu resumo, a palavra-chave é como as pessoas nos encontram, né? Então, se o artigo de vocês venha a ser submetido, ele vai ser encontrado através da palavra-chave, do título e do resumo, tá? Então, as palavras-chave, elas têm que, né, retratar o mundo que eu estou estudando. Né? Então, voltando ao caso do mercado imobiliário, poxa, eu tenho que falar em análise econômica, eu tenho que falar no mercado imobiliário, vai ter análise de risco, eu posso falar em simulação de Monte Carlo, eu posso falar em análise de sensibilidade, a gente quer discutir custo de capital, então custo de capital é uma palavra forte. Então, o que eu estou, né, realmente buscando? Talvez ali, nesse caso, a gente não está fazendo uma análise forte em custos, porque, enfim, é o pessoal da Civil que faz. Custo não é uma palavra-chave do nosso trabalho. Né? Então, qual é o foco, né, primário, o que a gente está buscando, e isso vai dar também o norte da palavra-chave. Bom, passado isso, agora começa, né? Chegamos na introdução. A introdução, gente, é o que vocês devem, aos poucos, já estar começando a escrever. Alguns de vocês até me mandaram já alguns rascunhos de introdução, né? O que é muito bom, já começa a se escrever, mas lembrando da premissa que a gente sempre fala, né, para sair a escrita boa, só sai a escrita boa a partir de muita leitura, né, sobre o tema de vocês, principalmente nesse início, assim. Né? Então, o que é o primeiro parágrafo da introdução? O primeiro parágrafo da introdução tem que trazer o contexto, né, que tu estás, né? Por que esse trabalho ele é relevante hoje, em que mundo eu estou? Então, eu saio do título, e do título eu tenho, do resumo, e eu tenho que, né, vir com uma entrada de realmente, estou falando de análise econômica do mercado imobiliário residencial brasileiro, ponto. Né? E porque em 5 linhas eu tenho que trazer esse problema e convencer quem está lendo que aquilo é uma coisa importante. Né? E o que vem pela frente está contribuindo.
né? Na sequência vem a justificativa, né? E a justificativa ali bem pontuado, prático e teórico, tá, pessoal? Então são duas coisas distintas, né? O pessoal tem muita dificuldade, às vezes, de separar a justificativa prática e teórica, mas o que elas significam, né? A prática, geralmente, o pessoal tem mais facilidade no momento que vocês definiram o problema de vocês. Vários, quando mandaram o problema, mandaram a justificativa junto, né? Alguns maiores, outros menores, fizeram histórias, contaram, né, um monte de coisa de por que aquele problema hoje é um problema da empresa, né? Então, a prática parece que está mais perto de vocês, né? Por que aquilo realmente está se tornando um problema. Mas dentro do trabalho de conclusão, tentem sempre levar que essa justificativa prática não necessariamente é só da empresa que vocês estão estudando ou do ambiente que vocês estão estudando, né? Ela pode ser usada e replicada para outros ambientes similares, né? E aí é que está o grande glamour aqui da pesquisa científica, né? A gente poder replicar, né, os nossos estudos em outros lugares, né? Ou outras pessoas vão usar o nosso estudo para resolver os seus problemas e a gente vai contribuindo com o mundo, né? Então, essa justificativa, ela, claro, ela foi identificada no mundo que vocês estão hoje, mas vocês, ao escrever, têm que lembrar que ela pode ser um problema de muitos, né? E isso deixa o trabalho de vocês mais rico, mais interessante, né? Com mais chance de ser usado, tá? E a justificativa teórica é dentro do contexto do trabalho de conclusão, onde vocês estão aplicando ferramentas que vocês estudaram, né? Aplicando conhecimento que vocês foram adquirindo ao longo desses anos aqui. É como vocês estão usando esse conhecimento, né, para resolver esse problema. Então, bom, pegando o caso ali do aluno que hoje mandou que queria fazer, super interessante, do impacto, né, analisar o impacto da cadeia produtiva que a pandemia vem a causar, né? E o Lemos logo trouxe, bom, pode trabalhar com Supply Chain Risk Management, se não me engano era isso, tá, mas não foi, era uma coisa nessa linha. E aí vem, vocês, né, se o aluno digitar, né, esse tema, Supply Chain Risk Management, no Google, que seja, facilmente você consegue conectar que sim, isso é uma solução teórica para se pensar, né, em problemas na cadeia de suprimentos de um evento de risco, né, gigante que está acontecendo no mundo, tá? Então, eu caso as coisas, né? Eu tenho um problema prático, eu tenho um problema que está acontecendo, né, dentro da minha empresa, ele também é problema hoje, nesse caso, é um problema do mundo inteiro, e tem uma área da literatura que pode ser útil para resolver esse problema, né? E aí, a gente fecha bem essa justificativa, né? Dentro do trabalho de TCC, é legal reforçar aqui com referências bem atuais, certo? Se tu vai falar da contextualização sobre o problema, tragam aí referências de 2018, 2019, 2020 sobre esse problema. É, super importante. E também, assim, só dando um complemento, assim, o pessoal às vezes vem muito forte, eu não tenho uma justificativa teórica, eu não sei encontrar uma justificativa teórica, porque acha, né, que a justificativa teórica tem que estar propondo algo que não existe, né? E não é, pessoal, né? Isso a gente falou já na primeira aula, propor algo que não existe é um problema para quem está fazendo um doutorado, um pós-doutorado, né? Não é o nosso problema aqui. Aqui a gente quer saber aplicar bem, né, várias linhas de conhecimento na engenharia de produção para resolver um problema prático. Então, eu quero achar na literatura esse link, né, que me dá sustento para usar uma das ferramentas que eu estudei, que eu conheço, para resolver esse problema, e isso faz sentido, tá? Então, é isso que a gente está querendo aqui nesse momento. Bom, isso nos leva no momento que eu vou... É lógico, pessoal, é bem lógico se a gente for, né, analisar a ideia da introdução como um projeto. Eu vendi para a pessoa o problema, eu disse que não tenho ainda como resolver na forma como a empresa opera, eu tenho uma solução na literatura que é usada para isso, e aí eu dou para a pessoa que está lendo qual é realmente a questão que eu vou abordar, né? Eu chamo ela numa forma bem objetiva. Então, a questão de pesquisa, para quem está lendo, parece que eu abri, né? Eu vou abrindo a cabeça da pessoa para entrar no meu mundo e eu levo ela para uma pergunta, né? E aí eu vou responder. Então, no nosso caso ali do mercado imobiliário, bom, a pergunta vai ser algo na linha, né, de como a gente estabelece uma ferramenta que incorpore riscos para avaliação econômica no mercado imobiliário, coisa nessa linha.
Bom, isso nos leva a uma resposta, né? O objetivo é o que vai permitir, né, que eu encontre uma resposta para a minha questão, né? Então, o objetivo a gente quebra em geral e específico. O objetivo geral é aquele real objetivo do teu trabalho, né? Meu objetivo é criar a ferramenta, né, que permita a incorporação de análise de riscos no mercado imobiliário. O específico talvez seja fazer um enfoque especial para acesso a capital de risco no Brasil em 2020, 2021. Bom, isso é um objetivo específico, né? Então, o que o pessoal com muita frequência faz é ter muita correlação entre objetivo específico geral e quase sobreposição. Por exemplo, né, o que quase aparece em todos os casos. O pessoal que vai fazer estudo, né, de custo por atividade, aplicando o método de custeio por atividade, e coloca no objetivo geral que vai criar um sistema de custos usando TD-ABC, usando ABC, e vem lá com um objetivo específico, primeiro, mapear os processos e as atividades da empresa. E eu sempre risco, porque eu sempre digo, é a primeira etapa que tu vai fazer quando tu estiver construindo o ABC. Não tem porquê, né? Já está dentro do objetivo principal, tá? Então, não se preocupem que o trabalho de vocês talvez tenha um objetivo geral e um específico. Isso não vai deixar o trabalho de vocês mais pobre, né? Se for um objetivo geral e um específico bem definido, vamos em frente, que maravilha, né? Não precisa ter uma penca de objetivos, porque isso depois também remete, tem uma penca, né, de resultados para mostrar e conectar no final, para não ficar algo, né, sem conexão, né? Então, pensem bem sobre os objetivos e essa parte que eu estou falando aqui, né, que eu estou trazendo, de contextualização, justificativo e objetivo, é algo que vocês devem estar já começando a trabalhar, tá? Como sugestão, assim, vocês podem ir começando a colocar esse papel, vão ser ideias, né, primárias no começo, mas aos poucos elas vão amadurecendo. Bom, na sequência, então, vem com os objetivos e aí se vem com uma discussão, né, de hipóteses, se houver, delimitações e estrutura, né? A hipótese aqui, geralmente, né, aqui nos nossos TCCs aparece só com quem está fazendo análises, né, estatísticas, e também o pessoal de PO costuma, às vezes, não sei, lembro se eles colocam mais a hipótese na introdução ou deixam de fora, mas nas análises estatísticas, geralmente, sim, a hipótese vem aqui, tá? No nosso TCC também, delimitação e estrutura, a gente costuma puxar para a introdução, tá? Em alguns artigos vocês vão começar a ler, às vezes a delimitação aparece só na conclusão, não é raro, e a estrutura muitas vezes não tem, tá? Mas no trabalho de conclusão a gente pede, tá, que fique aqui nesse momento. O que é delimitação? Bom, o meu estudo, né, apesar de eu estar trabalhando lá com o problema da cadeia de suprimentos, o impacto na cadeia produtiva, né, que o coronavírus vem a causar de um mercado específico, eu vou fazer essa análise baseada em uma empresa ou em um setor, né, em um certo período de tempo, né, com tais bases de dados. Eu estou delimitando, não estou pegando dados do Brasil inteiro, não estou pegando toda a cadeia produtiva de eletrônicos do Brasil, né, eu não estou usando dados da China, onde é que eu estou, né, qual é a minha delimitação. Tá. Bom, isso fecha, né, a nossa introdução, e aí a nossa segunda sessão, então, é o método. Alguém tem uma pergunta da introdução? Eu parei de acompanhar o chat aqui. Não, pode seguir. Deixa eu só ver uma coisa aqui, mas já não falo dele. Tá, pegando aqui a pergunta do Lucas, tá, sobre uma nova empresa, o que a gente costuma trazer bastante, assim, quando tem trabalhos de empreendedorismo, de proposição de novos negócios, tá? O problema vem de, geralmente, no caso de vocês, falando bem especificamente, é um nicho praticamente novo, né, de propor uma solução inovadora para conectar treinadores, jogadores de futebol, enfim, investidores, jogadores de futebol. Eu não entendo tanto de futebol assim, mas pelo que eu entendi é nesse contexto. Então, vocês vão vir, né, com esse contexto aqui bem direto de que existe uma riqueza muito grande envolvida no futebol no mundo e, ao mesmo tempo, o Brasil um potencial cheio de jogadores, os jogadores vão muito cedo da Europa,
por quê? Porque talvez aqui não são encontrados, enfim, tu vai trazendo, né, esse contexto do problema em si, né? E aí começa a se surgir uma nova solução, tá? Principalmente quem de vocês dois estiver fazendo da modelagem do negócio, né, que a gente falou um pouco em separar. A pessoa vai trabalhar mais no desenho da ferramenta, né? Bom, isso aqui é um novo negócio que funciona desse jeito, que vai ter tal mercado, né? E o outro vai trabalhar mais na avaliação econômica. Um contexto de qualquer novo projeto, né, para avaliação econômica vem da problemática de saber se aquilo vai dar ou não vai dar dinheiro, né? Então, muda empresa de jogador de futebol por restaurante, por empresa de software, por empresa de computador, por fábrica, todo mundo quer saber, né, se aquilo tem ou não uma rentabilidade, tá? Então, o contexto de um TCC de avaliação econômica, claro que ele tem que trazer o nicho de mercado, ele tem que trazer aquela, né, bom, se é comida, vou falar do problema de avaliação econômica, comida, mas a premissa básica é que eu quero saber se aquilo dá dinheiro ou não dá dinheiro, tá? Então, não sei se ficou um pouco mais fácil para vocês. Avançando, então, aqui no método, tá? O método, então, é a segunda sessão. E o método se fragmenta em duas etapas, né? Método de pesquisa e método de trabalho, tá? Paty, quer falar um pouco do método de pesquisa? Acho que a Paty não está por aqui agora, mas bom. Então, o método de pesquisa, né, ele se quebra geralmente aqui em classificações, né? A gente classifica se a nossa pesquisa é um estudo de caso, se a nossa pesquisa é qualitativa, é quantitativa, é bibliográfica. Então, a gente tem uma série de classificações que a gente vai estudar todas elas na aula de método. E esse são 2 parágrafos, né, que a gente vai ter, talvez, na nossa sessão de método, que dá um direcionamento, né? Para a pessoa que está lendo, ela espera, se eu disse que é um estudo de caso quantitativo, ela espera o estudo de caso quantitativo, né? Se eu disse que é uma pesquisa, né, experimental, qualitativa, ela vai esperar isso, né, no que vem para frente. Então, no momento que eu defino a minha classificação de pesquisa, eu direciono a expectativa, digamos assim, né, de quem está lendo, recebendo o meu estudo. A grande maioria aqui dos nossos trabalhos, né, são estudos de caso, com algumas exceções. A gente vai ver melhor na aula de método, tá? E, na sequência, então, vem o como eu vou responder ao meu objetivo, tá? Então, nunca esqueçam disso, gravem, né, fortemente na cabeça de vocês que o método de trabalho responde o como. Como é a nossa grande pergunta. E o como, numa forma que, se a Ana escreveu o como ela está respondendo a esse objetivo hoje, esse objetivo que está nichado na empresa dos meninos ali, que é dos jogadores de futebol, amanhã a Maria pega o como da Ana e aplica a mesma ideia para modelos na Europa, né? Uma coisa parecida, tá? Então, o como aqui tem que estar respondido, né, no método de trabalho. Então, aqui nessa sessão de método, para mim, eu sempre acho que é onde está o maior valor, né, da qualidade do trabalho, né? A gente rapidamente identifica os alunos que estão dominando o assunto que estão, né, abordando, que estão trabalhando, na forma como ele apresenta o seu método, tá? Então, na nossa estrutura de trabalho de conclusão, a gente não tem um referencial teórico. Então, é aqui no método que vocês têm que mostrar que vocês estão, sim, estudando o assunto e vocês estão fazendo escolhas de como resolver esse problema baseado no que vocês estão estudando, tá? Então, vou pegar o exemplo dos trabalhos curtos, né, que tem vários. Bom, o pessoal está lá aplicando aos montes o custeio por atividade de tempo, né, TDABC. Bom, esse método aqui que vem, né, para resolver um TCC que está usando o TDABC, com certeza a pessoa tem que falar lá do CAPA, né, que é o seminal do TDABC. As etapas do TDABC são bem encaixadinhas, são 7 etapas, né, não tem como reinventar a roda. A gente vai aplicar 7 etapas. O que eu vou buscar além do CAPA? Eu vou ver se eu estou trabalhando no TDABC no hospital. Bom, a Ana lá tem trocentos artigos que ela pode passar para vocês de pessoas, né, que fizeram estudos parecidos de cursos no hospital, né? Bom, mas não é hospital, meu lugar é um restaurante. Teve vários alunos que fizeram restaurante. Minha empresa é varejista, é a parte, né, administrativa de uma indústria. O que eu quero trazer para o método junto lá com as 7 etapas seminais do CAPA?
Eu quero trazer insights, né, de pessoas que tiveram problemas parecidos com o meu atual, e vou olhar como é que esses caras resolveram um pedaço aqui da etapa, como é que esses caras mapearam o processo, por exemplo. Eles mapearam o processo pensando na jornada do paciente, pensando na jornada do médico, ou se eu estiver lá dentro do restaurante, eles pensarem em processo, né, de como são feitas as operações que atendem os clientes, ou como é feita a comida, e como é que foi feito o insight, né? Aí que vocês vão discutir isso com os professores, e tem a ver com o objetivo do trabalho de vocês, mas é muito mais fácil vocês sentarem, por exemplo, no caso aqui para curso, para falar comigo, se vocês já vierem com uma ideia, né? E eu vou elaborar, vou entrar na ideia com vocês, e a gente vai pensar juntos e vai chegar numa solução, tá? Mas o que torna difícil, né? Quando vocês vêm muito crus, às vezes, sentam com a gente, né, e esperam que a gente desenhe para vocês, né? Isso deixa qualquer professor um pouco triste, assim, no sentido de, bom, eu tenho que criar o trabalho inteiro do aluno. Não, a gente quer que a criatividade venha de vocês, né? A gente não quer estar fazendo, né? Não é o nosso objetivo, e não vamos fazer, né, o trabalho, desenhar o trabalho por vocês, né? E vocês só vão conseguir fazer esse desenho, né, com ideias diferentes, ser criativos, se vocês lerem bastante do assunto que vocês estão pesquisando, né? Então, quando vocês estiverem lendo sobre assuntos, né, correlatos ao que vocês estão buscando, prestem atenção no método, né? Façam a leitura dinâmica que eu disse antes, né, respondendo Lemos. Peguem lá o título, o objetivo, olhem o método e o parágrafo do meio da conclusão. Nos bons artigos, isso vai fazer bastante sentido aqui, de estar bem alinhado, e prestem atenção no método. Como é que foi apresentado? Como é que essa pessoa seguiu o passo a passo, né? Como é que ela foi engajando cada uma das etapas para chegar no resultado que ela almejava, né? Então, o método é super rico, né? Super relevante, super importante. Invistam tempo nele, né? Vale a pena. Porque a partir do momento que eu tenho... Oi, fale. Tem algum sisteminha aqui para levantar a mão nessa reunião aqui? Não, pode. Não quero ficar cortando a colega, né? Não, pode cortar, pode vir na diagonal aqui, não tem problema. Eu só queria essa questão do método, assim, o que acontece muito, tá? Os alunos pegam um artigo de referência com um método e replicam um método. E o que acontece? Daí tu começa a embasar todo o teu método, as etapas, num artigo só. Tu tem que ler mais artigos, buscar métodos diferentes aplicados na resolução de problemas semelhantes aos que vocês estão aplicando, para vocês conseguirem não criar um método do zero, mas vocês muitas vezes podem integrar etapas de métodos diferentes que vão servir para resolver aquele problema que vocês estão trabalhando. Essa é uma grande... é um caminho interessante para seguir, entendeu? Tu não vai criar nada, mas tu até tá criando, porque tu tá pegando métodos diferentes e adaptando eles para uma realidade que vocês estão atuando. Então, fica a dica aí para vocês. Desculpa a interrupção. Não, foi ótimo, excelente, assim, isso é super importante. E até mesmo... O João tá passando atrás ali, hoje estava rolando um vídeo de uma reunião que o cara estava bebendo cerveja, passando atrás da esposa, só de cueca. Tem que cuidar, fala pro João se cuidar ali atrás. Tem que cuidar das correntes. Por favor, né? Vamos cuidar com quem está atrás, o que está acontecendo na casa. Eu estou aqui no meio do campo, literalmente. Mas, bom, só complementando, assim, eu tenho um comentário adicional que o Lemos estava falando, que é a leitura, assim, de muitos artigos, na minha opinião, é fundamental, né? Quem me pede material sabe que geralmente eu mando um monte de coisa e a minha intenção é que vocês leiam todas e, eventualmente, vocês vão usar um ou dois que são aqueles que vocês identificam mais. Mas esses pequenos, assim, às vezes é uma etapa a mais, né? Um pedacinho que a ideia veio da onde? Veio daquele artigo que eu li, aquele livro que eu li, e aquilo me deu uma ideia e que vai se encaixar, né, dentro de um método maior, assim, mais desenhado, que tem, né, uma inspiração principal, né? Então, a leitura de múltiplos é fundamental para que vocês
consigam resolver um problema, né? Tem a criatividade não cai do céu, sempre vinca, senão não existe, né? Claro que tem pessoas que nascem um pouco mais criativas, mas principalmente criatividade em resolver problemas, né, complexos, problemas matemáticos, problemas, né, mais quantitativos, problemas mais da nossa área das exatas aqui, ela só vem estudando, né? Não tem como a gente fazer mágica aqui, né? Então, a leitura de múltiplos, eu acho que é sempre um caminho assim essencial para se começar a pensar, a se desenhar, né, uma sugestão de resolução de um problema. Bom, passado isso, né, então já vamos aqui mais ou menos fechando quais são os objetivos de vocês, né, para esse semestre. Então, é um bom título, né, bom, o autor está feito, e introdução e método vocês têm que entregar, né, bem feitos esse semestre, tá? Depois vem a sessão de resultados, né? Oi, só para falar uma coisinha, a gente falou bastante de deixar explícito, né, tanto no método, as classificações ali do método de pesquisa, quanto do método de trabalho, e ali na introdução também, pessoal, deixem tudo bem explícito. Qual é o objetivo do trabalho? O objetivo geral deste trabalho é, né, a questão de pesquisa é, então não tem problema vocês deixarem escrever dessa forma, e às vezes os alunos deixam meio escondido, e aí a gente, não é o objetivo ficar caçando as coisas dentro do artigo, né? Então, acho que essa é uma dica legal. Abraço, Luizinha, daqui a pouco volto. Tá, bom, a parte de resultados, então, que é algo que vocês vão fazer a partir do semestre que vem, né? Quando o método está bem escrito, ela basicamente vai seguindo a sequência do método e vai trazendo aquilo que tu apresentaste na sessão do método, como tu irias fazer, agora tu apresenta o que tu fizeste e onde é que tu chegaste, né? E assim vai se construindo os resultados do teu trabalho, né? E da forma que, como a gente estrutura o nosso trabalho, a nossa capacidade analítica e crítica também está nessa sessão, né? Então, não adianta a gente colocar a tabela e tá aqui o resultado. Bom, mas e aí? Né? O que tu quer dizer com essa tabela? Por que tu está usando essa tabela? Qual é a informação, né, que tu queres realmente destacar dessa tabela? Tá? Então, todos os nossos resultados aqui, eles são acompanhados do que a gente chama de uma discussão, né, dentro da área científica, que é uma discussão analítica, né, do que tu está querendo dizer com aqueles números, com aqueles resultados alcançados. Eu sei que é difícil muitas vezes, tá, pessoal, mas usem também os professores para isso. Qual é o resultado que merece o espaço dentro do trabalho de conclusão? Entregar, às vezes, um trabalho de conclusão com 10 figuras, bom, quando eu recebo, já penso, nossa, já estou cansada antes de começar a olhar, porque 10 figuras muitas vezes vão te levar a 1000, né, possíveis direcionamentos ou resultados repetidos que estão numa figura e estão na outra também, e isso não leva a lugar nenhum, né? Então, façam, né? Eu, pessoalmente, quando estou escrevendo um artigo, as primeiras coisas que eu faço quando eu chego na sessão de resultados, assim, na hora da escrita, é definir qual vai ser o gráfico, qual vai ser a tabela que eu vou colocar lá. E a partir daí eu começo a escrever. Então, pensem, né, como vocês querem mostrar esse resultado, né? Gastem tempo com isso. Hoje em dia, assim, é uma área, né, a parte de analytics, realmente de mostrar dados, da forma de mostrar dados. Bom, as últimas semanas, interpretação gráfica, eu vi, interpretação gráfica está ficando à prova, como as pessoas têm dificuldade de interpretar gráficos olhando as notícias que estão se expandindo aí em função do vírus, né? Então, a gente vê absurdos rolando por aí, e às vezes absurdos, né, por uma simples não capacidade de interpretação de gráficos de múltiplos países, né? São coisas que, infelizmente, né, são a realidade, né? Então, quando vocês estão escrevendo o trabalho de vocês, é um trabalho da engenharia. Nós aqui temos, sim, essa responsabilidade de fazer bons gráficos, de interpretar bem gráficos e conseguir usar essa informação gráfica para orientar alguma coisa, mesmo que seja uma orientação de não fazer nada, né? Mas a gente tem que chamar essa responsabilidade para a gente, né? E vocês, né, agora no final de curso, também tem que ter esse domínio, né, de sim, eu quero usar esse gráfico por A, B e C, saber justificar por que eu escolhi ele, por que ele é o melhor, né, para ser usado para retratar os meus resultados. Então, isso é super importante, né, a forma de retratar. Mas é um problema que vocês vão enfrentar no semestre que vem, tá?
Nas considerações finais, então, sempre um cuidado importante das conclusões é que a gente não traz informação nova, né, nas conclusões, a gente endorça, né, dá aquele ar, né, do que ali, né, de todas aquelas fases que antecederam, o que é mais importante, né, e a gente faz isso de uma forma influenciada pelos nossos objetivos, né. Eu fiz esse trabalho todo por quê? Porque eu tinha o objetivo A. O objetivo A eu alcancei como, né? Bom, eu cheguei nesse resultado, respondi ao meu objetivo, como é que esse resultado pode ser usado, né? Pode ser replicado, e é assim que a gente fecha, né, as nossas considerações finais, né? Fazendo muito mais esse fechamento realmente do que de todo aquele estudo, né? O que eu quero mais que as pessoas levem, né? Qual é a minha intenção maior tendo feito, né, todo esse trabalho. E essa é a razão pela qual a gente retraz, né, a gente retoma, né, o objetivo principal. Porque eu só fiz o estudo inteiro porque eu tinha um objetivo principal. Né? Então, por isso que ele aparece de novo aqui nas conclusões. Tá? Agradecimentos, se houver, são inclusos. Referências, super importante. Né? Então, entra toda uma sessão de referências. Se tiver anexo ou apêndice, também vai depois. Tá? Então, fica a última etapa assim, que aparece no arquivo final, são anexos e apêndices. Tá? Total de páginas, a gente tem trabalhado aqui, tá, com 20 páginas, como trabalho completo, tá, gente? Alguma pergunta? Podemos seguir? Deixa eu ver o chatzinho. Não, tudo tranquilo. Bom, a nossa estrutura, então, né, conforme eu comentei, tá lá no Moodle, tá? Então, no Moodle já está lá o layout, né, com toda a formatação certinha do trabalho. Baixem, gente, peguem esse arquivo, salvem no computador de vocês, comecem a fazer os rascunhos de texto de vocês usando esse arquivo, né? Vão se acostumando com o espaçamento, com a letra, com as regras aqui de numeração, vão tornando ele amigável para vocês, né? E não mudem a formatação, né? Como o Lemos sempre brinca, né? A gente dá aqui pronto, né? Entregar diferente vai ser mais difícil, na minha opinião, porque vai ter que mudar algo que já te deram pronto. Né? Então, usem, né, o modelo, né, o layout aqui do modelo em Word que está disponível. Tá? Também já está disponível lá o mapa, né? Então, aqui a gente tem um exemplo aqui do mapa, de como é construído o mapa, e a gente, né, usa esse mapa muito mais para a gente construir toda a resolução, né, do nosso problema. Então, a gente sai da questão de pesquisa, põe um objetivo, detalha os objetivos específicos, as principais justificativas, as delimitações, em uma única folha 3, né, e já começa aqui a desdobrar etapas. Então, é super bom usar o mapa, né, para sair do zero. Às vezes o pessoal tem muita dificuldade de sair do zero, alguns não, alguns saem, já vão, né, desenhando, criando, escrevendo. Outros, esse início aqui é mais moroso, né, mais difícil. Não se assustem com a página em branco do hoje, peguem o mapa, né, vão usando o mapa como objeto aqui de teste, né, de ir começando a botar as ideias em algum lugar, né, a gente está, talvez, num momento super propício para dedicar tempo pensando no TCC, né, todo mundo está, de alguma forma, com mais tempo em casa, com mais possibilidade de ler, de desenhar, de usar o seu computador, de estudar, aproveitem, né, acho que é uma baita oportunidade de nascerem bons trabalhos de conclusão aqui esse semestre, dadas as condições que estamos, né? Então, usem esse tipo de instrumento aqui para fazer, né, começar a desenhar os trabalhos de vocês. O pessoal usa muito, às vezes, também para esse momento mais ideação, criação, as próprias ferramentas de mind map, assim, que tem online. Eu, pessoalmente, não uso muito, então não sei bons exemplos. Mas tem uma da Microsoft, que eu sei que o pessoal usa bastante, que eu acho que até tem no nosso pacote pela PUC, mas tem várias online. Se botar mind map, design, alguma coisa do tipo no Google, vocês vão achar facilmente várias ferramentas para fazer esse tipo de desenho. Bom, entrando mais na introdução, né? Então, que ele serve para vocês se organizarem e pensem assim, nunca vai estar definitivo o que vocês escreverem, né? Então, tem alguns alunos que se apegam muito à sua escrita e pensem que
pode mudar no meio do caminho, os objetivos específicos pode alterar alguma coisa, ou a forma que vocês escreveram não está claro para todo mundo, para vocês está. Então, sejam flexíveis nessa etapa, que vai mudar aquela etapa ali de cima do mapa. Bom, introdução. Então, as etapas da introdução. Eu falei um monte no outro slide, mas nesse aqui, né, tem uma descrição e exemplo, tá? Então, eu vou poupá-los, né, de repetir a descrição que eu amplamente talvez tenha dado antes no outro slide, e vou usar um pouco mais de exemplos para a gente ir discutindo, né, e vendo se vocês vão pensando em outras dúvidas também para trazer aqui para a turma, tá? Mas então a contextualização, que é aquele primeiro parágrafo, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, a aplicação de novas tecnologias na saúde é uma preocupação crescente de pesquisadores e projetistas de sistemas baseados em computadores. Há um aumento na inserção de equipamentos aos usuários do sistema médico hospitalar e a forma como esses interagem com dispositivos computacionais, bem como os objetivos buscados a partir dessas interações, modificam-se devido ao avanço da tecnologia, estabelecendo novas concepções de executar as tarefas. Nesse contexto, a gameterapia, prática que consiste no uso de videogames e realidade virtual em tratamentos, torna-se mais comum, substituindo os métodos convencionais, longos e repetitivos, por novos conceitos relacionados à aprendizagem motora, como repetição, feedback e motivação. Então, pessoal, tem aqui talvez 7 linhas, e eu sei que eu estou falando de saúde, eu sei que eu estou falando de gamificação em realidade virtual, eu sei que sim, né, trazer novas tecnologias para educação, instrução, né, e realmente garantir a qualidade da saúde são importantes. Então, talvez alguém pense em outras coisas além dessas aqui que eu logo já trouxe aqui como o tema, né? Então, o que eu estou querendo transmitir a vocês, assim, que eu leio esse parágrafo e eu sei o tema, né, que a gente está lidando, sei onde é que a gente está pisando lendo esse artigo. Tá? Justificativa, né? Então, seguindo, com a ausência de sistemas específicos de tratamento, os jogos do console Wii da Nintendo e do console Xbox da Microsoft têm sido amplamente utilizados, mesmo com resultados positivos quanto ao aumento da motivação dos pacientes. Tais dispositivos apresentam mais interfaces computacionais e gráficas, alteram a carga cognitiva e causam dificuldades de uso para os terapeutas, que não conseguem adaptar o jogo à necessidade específica de seus pacientes. Considerando que dispositivos tecnológicos somente podem ser utilizados de forma segura e efetiva se houver interação entre o ambiente de operação, a capacidade dos usuários e o design, existem oportunidades de melhoria que considerarem princípios de projetos centrados nos usuários. Então, o que eu digo aqui, né? Eu venho com a justificativa. Por que eu não posso usar o Wii ou o Xbox? Porque eles não foram feitos para pacientes, né? Eles não foram feitos pensando no contexto, né, do ambiente de ensino, eles foram feitos para diversão e lazer, né, das pessoas jogando videogame. E eu quero aqui, né, usar um dispositivo que esteja voltado e centrado no meu problema, né, no meu usuário aqui, não seja, no caso aqui estão falando realmente centrado no usuário, poderia ser centrado no paciente, poderia ser centrado no médico, centrado, né, no aluno, qual é, né, realmente o nicho que a gente está buscando. Então, vem a justificativa, né, existe uma lacuna de mercado a ser desenvolvida, né. Qual é a justificativa prática? Como a gente vai falar disso agora. Nesse cenário, a Miotec, equipamentos biomédicos, empresa situada em Porto Alegre, que atua na área da saúde, fornecendo ferramentas tecnológicas de auxílio ao tratamento fisioterapêutico, identificou a oportunidade de desenvolver um sistema que se inserisse no conceito de game terapia para atender a uma demanda crescente no mercado de seus clientes. O Biomove, solução em desenvolvimento, é um sistema computacional que utiliza a realidade virtual e o conceito de jogos, onde o controle das ações é realizado por meio de leitura do sinal de eletromiografia, vindo da atividade fisiológica desempenhada pelos pacientes. Dentre os requisitos de desenvolvimento, o sistema demanda atender aspectos de usabilidade por meio de soluções em seu design e contemplar a necessidade dos terapeutas de criação de diferentes cenários de dificuldade para o tratamento, proporcionando liberdade de uso
de protocolos exclusivos para cada paciente. Então, vem a justificativa prática, né? Existe um nicho de mercado, né? Então, existe uma questão teórica, que o que existe, né, comercialmente para lazer não serve. A prática, eu tenho uma empresa que está entrando nesse mercado, ao mesmo tempo ela precisa atender uma série de requisitos, e problemas de atender requisitos de design são problemas que a engenharia resolve, né? Então, isso aqui vem, né, a calhar com o que a gente está trazendo, tá? Sobre a ordem, tá, gente? Sem problema apresentar de forma assim, né, contrária, ou seja, primeiro apresentar a prática e depois a teórica, depende da formação de texto, tá? Fiquem à vontade para isso. Bom, dado isso, vem então a nossa questão de pesquisa, né? Frente a isso, surge a seguinte questão de pesquisa: como incorporar fatores da usabilidade no desenvolvimento de produtos relacionados à saúde e terapia de reabilitação? Para respondê-la, este estudo tem o objetivo geral de avaliar a usabilidade de um produto médico hospitalar em fase final de desenvolvimento para o tratamento de disfunções físicas com auxílio de realidade virtual. Tá? Objetivos específicos: propor melhorias para o produto, analisar a viabilidade de aplicação das melhorias propostas e propor uma sistemática para mensurar a usabilidade do portfólio em produtos desenvolvidos pela empresa estudada. Atenção aqui, gente, nenhum dos 3 objetivos específicos é, né, sobreposto ao objetivo geral, aquilo que eu falei antes, né? Então, o objetivo geral é avaliar a usabilidade, né, dentro para o uso do equipamento em funções físicas, e os outros 3 são voltados a melhorias em cima do que já existe, né, e usar essa mesma solução para outros produtos. Tá? Então, são coisas diferentes, notem isso, não são, né, repetição de objetivos escritos de forma distinta, são coisas realmente diferentes. Tá? Delimitações, né? O estudo delimitou-se à análise do sistema em etapa de homologação e não considerou ou questionou as etapas anteriores de seu desenvolvimento. As técnicas utilizadas para avaliação de usabilidade foram inspeção do percurso cognitivo, avaliação heurística e inquérito, nas quais foram avaliados os aspectos qualitativos do conceito de usabilidade. Então, deu exatamente onde é que a gente andou ao longo do desenvolvimento desse trabalho, tá? E, por fim, tá? A gente sempre usa esse parágrafo meio padrão para os trabalhos de conclusão, mas esse estudo está estruturado em 4 sessões. A primeira apresenta o cenário no qual o trabalho está inserido, em seguida, a segunda sessão traz o método de pesquisa e trabalho adotado para o estudo e apoiado em bases teóricas. A terceira sessão abordada a aplicação prática e análise dos resultados objetivos. Por fim, na quarta, são realizadas as considerações finais, né, em relação ao estudo, tá? Então, pessoal, aqui, né, uma introdução que ocupou provavelmente uma página do Word, talvez um pouquinho mais, e bem feito, né, com referências, né, bem alinhadas com o problema, não tem nada, né, um pouco numa linha de um blá blá blá, né, ou enchendo página, não, ninguém gosta, o leitor não vai ficar feliz lendo, vocês vão ter mais trabalho escrevendo e vai ocupar espaço. Não é bom para ninguém, né? Então, ela é bem objetiva, mas traz, né, o que tem que ser trazido, né, em uma introdução, tá? Aqui é uma pergunta, depois eu respondo a pergunta para outras páginas, senão ela vai sair aqui um pouco do contexto. Bom, na sequência, né, que a gente faz a reestruturação do trabalho, a gente entra também, né, que seria aqui, na parte de uso de citações, tá? Então, na introdução, como a prof. Paty já tinha antecipado, a gente vai falar um pouco sobre como usar, né, citações, como trazer elas. E na introdução elas já começam, né, a aparecer fortemente, tá? Então, o que a gente busca nessa escrita? Eu vou usar o texto mais para falar sobre isso do que o próprio slide. A forma como esse trecho aqui de introdução, né, essa introdução está escrita. Em algum momento apareceu o segundo fulaninho, né, de acordo com o fulaninho. Resposta não, né? Esse texto aqui, ele está extremamente direto, né? E as citações, aqui as referências estão aparecendo no final das frases, né? E isso é super importante, pessoal. Quando a gente começa a escrever uma introdução e vem lá, segundo fulaninha, de acordo com, para o fulano, geralmente são textos que não estão bem encadeados, que não estão bem escritos, assim, com raras exceções, tá?
Então, faça um exercício de tentar não usar esse tipo de citação, né? Segundo fulano, de acordo com... E tentem escrever nessa forma, onde eu estou trazendo um problema, eu estou trazendo, né, dados aqui, informações que vêm de outros estudos, mas eles estão sendo apresentados de uma forma aqui bem complementar, né? Um vai se encaixando no outro e eu vou desenvolvendo o meu raciocínio em cima disso, tá? Se eu começo, né? Quando é uma opção que, assim, vale a pena a gente usar o segundo fulano? Quando a gente está usando algo que é muito seminal de uma pessoa, assim, né? Então, por exemplo, fazer um trabalho de estratégia. Bom, eu posso trazer o Porter como uma grande, né, referência de estratégia. Cara, todo mundo reconhece que é um pai da estratégia para o mundo. Aí, ok, né? Vem bem a gente falar, né? Talvez de uma forma, né, mais direta, incluir ele no texto. Não sendo isso, a gente evita ao máximo e a gente tenta usar esse tipo de citação. E ela é feita dessa forma, pessoal. Quando eu cito aqui no final, e aí está explicado aqui no outro slide, eu coloco entre parênteses, tá? No final da frase, com o sobrenome em letras maiúsculas. Então, esse artigo aqui, né, foi o da Algarde, da Algarde Park, vão ser 2 irmãos. Os 2 sobrenomes separados aqui por ponto e vírgula, o ano, né? E a página que foi usada aqui. A página não é obrigatória, né? Mas, enfim, esse exemplo está, tá? Nesse caso aqui, tá, o George, né? Então, o George e o Anderson é um artigo que tem mais autores. Por que eu sei isso? Porque apareceu o et al. Aqui. Então, deve ser George, Anderson, Ettigs, da Silva, enfim. Vários sobrenomes juntos. Então, eu cito como? Eu ponho os 2 primeiros... desculpa. O segundo aqui, o Anderson et al. Eu vou botar o Anderson, né, que é o primeiro autor desse artigo, o sobrenome do primeiro autor, et al. 2006. E o Jorge, 2002, é outro artigo, né, que eu também estou usando para afirmar que Lean e Six Sigma são, né, meios para fortalecer TQM. Né, uma coisa que a gente poderia talvez citar aqui... 100 diferentes autores que já escreveram sobre esse assunto na história. Eu escolhi 2 por N razões, mas estão aqui os 2 sendo citados. Tá? Aí eu segui o texto e lá no meio do meu texto eu resolvo, né, citar o Jorge e o Anderson de novo. Agora eles estão no meio da frase. Né? Então, quando eles estão no meio da frase, como é que eu incluo eles dentro da minha citação? Na literatura de George, aí simplesmente é só o sobrenome com a primeira letra maiúscula, entre parênteses o ano, e Anderson, que é o outro artigo, et al. E seus colegas, né, em 2006, tá? Quando é que eu posso usar o et al, tá? Aqui, sempre que a citação possui até 3 autores ou o nome de todos aparece do contrário, 3 ou mais, se usa a abreviação, né, et al, tá? Então, sempre, né, que eu tenho 3 autores para mais, a gente usa, né, o et al. Aqui como a forma de citar no meio do texto, tá? Paty, algum comentário aqui? Não? Paty, não? Então tá. O uso, né, das referências, tá? Como é que a gente, depois que está escrevendo isso aqui no texto, eu sugiro que vocês usem essa plataforma aqui, é super boa, abri ela aqui no meu computador para vocês, tá? Isso aqui é o Zotero, né? É uma plataforma super boa de referência. E aí, como é que funciona, tá? Deixa eu pegar um Word aqui. Oi, Ana, agora consegui. Seguinte, usem preferivelmente a citação indireta, tá? Porque senão fica aquele monte de aspas, parece que é tudo de outros, né? Então, a citação indireta dá a ideia que vocês interpretaram a ideia de outros autores e estão usando a ideia, né? Não as palavras. Então, também tem um outro segredo da citação indireta, que ela fica ali no final do parênteses e não precisa se ler ao longo do texto. Tu passa o olho por ela. Então, ela é mais agradável para a leitura também. E agora eu quero uma ótima dica. Tá, eu tô pegando aqui o meu Zotero, se pegar como é que ele funciona, ele tá um pouco bagunçado, porque eu tô fazendo um negócio,
Mas aqui eu tenho tipo, toda a minha biblioteca. Então, tem vários artigos, e aí eu vou fragmentando eles em pastas. Então, aqui estou trabalhando com um negócio da cirurgia, eu tenho 50 artigos aqui que eu preciso usar para escrever um artigo, tá? Então, eles já estão organizados numa pasta, vocês provavelmente vão ter uma pasta de vocês que vai ser o TCC. Então, aqui, nesse momento, é o que eu estou escrevendo. E eu estou lá no meu Word, escrevendo qualquer coisa, e eu vou adicionar uma referência, tá? Eu vou lá, né, o Zotero, ele é um add-in aqui do próprio Word. No caso aqui, vocês... acho que eu não tenho a BNT aqui. Tá, mas aqui se vocês apertarem no Manage Styles, a gente consegue encontrar a BNT. Eu não vou fazer agora, que vai demorar um pouquinho, talvez. Ah, tá aqui. Desculpa, tá ela aqui. Achei a BNT, então vou selecionar ela como forma de citação. E aí eu vou citar aqui, eu quero botar esse autor aqui, né? O Kowalski aqui para falar alguma coisa dele. Ok, ele vai aparecer. Tá, aí eu segui escrevendo, e eu quero citar outra pessoa. E aí eu vou botar, né, o outro autor aqui que eu quero usar. Dou um ok. E assim eu vou eternamente. Quando eu acabar e eu quero criar a minha referência, eu só clico aqui no Add, ou edito a minha bibliografia, e ele vai criar, né, automaticamente aqui a minha lista de referências, né? Então, isso, depois, se eu mexer no meu texto, digamos que eu mandei para o professor, a professora mandou tirar isso aqui porque ele não gostou da frase, tá? Se eu der um refresh aqui, ele vai atualizar, né? Então, para quem está usando e escrevendo, se tu baixa uma vez bem baixado e organiza, dedica um tempinho organizando isso aqui, eu não sou um bom exemplo, meu, se podem ver, não é bom, não é tão bem organizado, mas quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu costumo organizar numa pasta, tá? E aquilo ali está organizado naquela pastinha, eu tenho bem organizado o que eu estou fazendo agora. Depois acaba se perdendo, tá? Mas, ok, isso é de cada um. Mas funciona super bem, é free, tá? Qual é o detalhe, né? Como é que a gente usa isso? Então, digamos que eu quero adicionar, né, um artigo na minha pastinha aqui, né? Então, eu vou lá no Google Scholar e eu vou procurar, sei lá, a gente estava falando Supply Chain Risk Management. Tá. Eu quero alguma coisa sobre isso. Bom, tá aqui um artigo que eu estou procurando, digamos que seja esse, que pode ser interessante para o assunto do colega aqui. E como é que a gente pode baixar? O Scholar Google, nessas duas aspas, ele me abre como eu cito esse artigo, tá? Para baixar para o Zotero, obrigatoriamente você tem que baixar nesse formato. Vai baixar .ris, que é o formato do arquivo. Então, faço download, e aí eu vou lá no Zotero e eu vou importar um arquivo. Está aqui os meus downloads. E vou importar ele. Não vou importar agora, porque eu vou de novo estragar a minha pasta, mas enfim, era só eu botar o Open aqui, ele ia estar uma referência a mais dentro da minha pasta, que a gente pode usar para citar no Word, tá? Então, o único cuidado é esse, tá? A forma de usar é essa. Eu tenho que usar o Scholar, procuro a referência que eu quero, baixo .ris, importo para o Zotero. E vou mantendo aquilo atualizado. Depois fica super barbada montar a lista de referências, administrar referências no artigo do TCC. Isso deixa de ser, né, um problema, tá? Sim, quando se eu clicar aqui, por exemplo, essa aqui, se eu clicar 2 vezes, ele vai abrir o paper lá na base. Ah, tá, é que eu tô com os proxies ligados. Não vai abrir por causa do proxy, tá? Mas deixa eu ver um aqui só. Mas ele vai linkar direto aqui ao PubMed, vai abrir. E tá aqui o artigo, né, em que eu estou procurando, que eu estou vendo. Nesse caso, esse aqui não é aberto, deixa eu abrir um que seja. Esse aqui eu sei que é. Vamos ver outro. Então, aqui, PubMed, é o server, a gente tem pela PUC, e quando eu tiver com a proxy ligada, vou poder baixar. Tá? Então, a proxy, quando a gente tiver aula da biblioteca,
a gente vai mostrar como é que a gente instala, mas tem que já se adiantando, no site da biblioteca tem bem detalhado como é que a gente liga a proxy da PUC no Mac ou no Windows, bastante simples. Então, é uma boa dica, tá, para se usar as referências e elas ficarem da forma correta, né? Mas esse slide aqui traz bem mastigadinho a vocês, né, como é que se constrói a lista, né, de referências, tá? Então, se é um artigo periódico, se é um livro, se é um capítulo, se é um artigo de congresso, se é tese de dissertação, se é relatório, norma técnica, se é algo da internet, né? Sigam isso à risca, né? Quem estiver fazendo à mão, pega isso aqui, né? E escreve, né? Faz bonitinho, dedica um tempo fazendo. E apesar de ser chato, né? Tem que ser usado, tem que seguir de acordo com a norma da ABNT. Mas, como eu estava mostrando, o Zotero é uma das alternativas que torna isso bem fácil, né? Simplesmente tu mantém atualizado ali a tua pastinha e toca em frente, né? Outros programas, né, que existem para fazer isso, um é o Mendeley. Eu, pessoalmente, tive problemas com o Mendeley, parei de usava pra caramba, né, e não uso mais. Então, o Mendeley é um, que também é de graça, dá para fazer o download, vira também um aplicativo do computador. O muito usado é o EndNote. Eu sei que, por ser aluno da PUC, se tem como usar o EndNote por ser aluno, mas eu nunca usei, então tem que olhar na biblioteca lá como é que se faz exatamente o cadastro. Mas é uma alternativa também de sistema. Todos eles funcionam de uma forma muito parecida com a que eu mostrei do Zotero ali, tá? Vão ter pequenas ramificações, mas a coisa é bem similar, tá? Podem, enfim, usar o que vocês acham melhor, né? Tem mais... se não está disponível, né? Deixa eu só ver aqui. Se não está disponível, algumas alternativas, tá? Confirmar, né, que está realmente com a proxy ligada, né? Se não tiver, a gente pode tentar buscar, às vezes, né, no mercado negro da internet, né, se realmente não encontra. E a terceira uma opção que a gente usa muito é mandar um e-mail para o autor, né? Então, eu, quando recebo, tenho alguns artigos que não estão livres porque seria caro. E quando recebo alguém pedindo, a gente sempre fica feliz e manda, né? Então, pedir para o autor é uma boa alternativa. Tem um site também. Calma aí. Tá. É ResourceGate. Isso aqui é tipo um Facebook de pesquisador, tá? Aqui tu encontra muitas pessoas, às vezes tu encontra, facilmente tu vai encontrar um autor aqui, e às vezes tu tem, né, os artigos da pessoa. Então, se eu entrar tipo, no meu perfil, provavelmente eu não tenho muito atualizado, mas eu costumo, quando atualizo, coloco, né, os artigos que tem publicado com o PDF. Então, deixa eu ver, cadê aqui? Enfim, tu vai lá e tá aqui os artigos, né? Então, full test available, vou lá clicar e vai estar aqui, provavelmente, o link em algum lugar. Aqui. Tá aqui o link que vai me levar ao artigo que eu estou procurando, né? Então, é uma alternativa, muitas vezes, para se achar os autores, tá? Que a gente está pedindo um artigo, está vendo um artigo que a gente interessa, tá? Bom. E aí, né, se tem todas as linhas de base de dados, né, que é algo que a gente vem falando, né, quando a gente... Bom, agora eu não sei como é que vai ficar a questão da bibliotecária, mas é algo que eu quero entrar com um pouco mais de calma, né, acho que vai ser semana que vem eu vou entrar com um pouco mais de calma em cada uma delas para mostrar como elas funcionam, que eu acho que a gente não vai conseguir, né, Paty, fazer a função com a bibliotecária, porque a gente está aqui fazendo um mix aula 2 e aula 3, né? Vocês devem ter notado que eu unifiquei um pouco as duas aulas, porque a gente não teve, né, efetivamente, aula na semana passada. Mas é um assunto que, sim, eu quero entrar com calma em cada uma dessas zonas das bases principais para mostrar como elas funcionam, tá?
para vocês começarem, eu vou entrar aqui só no Scholar, que eu já estava nele, né? Então, hoje aqui vou fechar aqui para a gente ter um tempo para perguntas também com o Scholar, porque o Scholar, muitas vezes, é onde a gente facilmente, né, pelo menos direciona uma ideia, né, de artigo, né? Pra terem uma ideia, assim, esses últimos dias, todas as bases principais, aqui estão os principais journals, né, de maior impacto no mundo, estão fazendo links diretos para tudo que já foi publicado ou está sendo publicado quase que instantaneamente sobre o Covid-19, né? Então, são ações, assim, quando a gente tem um tema muito forte, que todas as bases de consulta de pesquisa fazem. Se vocês entrarem, tipo, a PubMed, que é a principal base da saúde, ela está, desde que estourou, né, desde que a OMS confirmou a pandemia, ela está... vou ter que entrar no meu login. Mas, enfim, deixa eu ver uma coisa que eu acho que vai dar. Vou ter que entrar no login, tá? Agora, sim, depois eu entro. Mas aqui o Google já dá para ver, né, que eles estão puxando aqui direto para os artigos do assunto, né? Oi, Ana. Acho que é legal falar, né, que tem as bases de dados, todas funcionam com entrada por palavras-chave, né? Essa é a entrada principal. Então, já vão pensando nas palavras-chave que vocês vão usar nas buscas. E às vezes parece muito simples, eu até estou escrevendo ali no chat isso. Parece bem simples ter as palavras-chave, mas não. Então, usem assim, tentem combinações do que vocês estão buscando, certo? E, por exemplo, logística, mais logística reversa, mais aplicação. Porque eu quero uma aplicação da logística reversa, né? Então, cuidem com o que vocês vão colocando ali para virem buscas bem orientadas. Eu peguei o exemplo aqui, assim, o que a Paty está falando é super importante e é algo que eu quero fazer com vocês, com calma, essa combinação de palavras na Science Direct e na Scopus, possivelmente, na semana